Vai ser até grave o que eu vou falar aqui agora. Mas olhar o contexto do jogo inteiro e comparar, por exemplo, com a maior alegria que a gente teve recentemente, que foi o 6-0, eu te digo que eu saí mais satisfeito olhando todas as fases do jogo e da forma como o Vasco jogou hoje, de forma equilibrada, contra um adversário que é bem melhor do que o Santos, que é o Botafogo, do que eu saí no 6-0. Vai parecer loucura o que eu tô falando aqui. Talvez você me ache louco, mas eu saí mais satisfeito com o jogo de hoje, com o desempenho do Vasco hoje, olhando o jogo com bola e o jogo sem bola, do que eu saí na partida contra o Santos. Eu fiquei muito mais feliz no jogo contra o Santos. Eu fiquei muito mais alegre. Isso aí me deixou muito mais radiante. Mas se você for olhar as fases do jogo, a forma como o Vasco se comportou, tirando de fato a bola do Botafogo aos 9 minutos de jogo, eu fiquei mais feliz com o jogo do Vasco hoje. Mais feliz não, perdão. Mais satisfeito com o jogo do Vasco hoje. Eu olhei para um futuro mais promissor do que eu olhei no jogo contra o Santos. Então, primeiramente, eu quero dizer aqui que eu fiquei satisfeito. Primeiramente, eu quero dizer aqui que o Vasco mereceu a vitória hoje. Eu não diria que o Vasco jogou muito mais do que o Botafogo, que o Vasco realmente tinha que ter ganhado, foi um absurdo não ter ganhado. O empate, eu acho que ele reflete um equilíbrio. Eu acho que o empate, ele reflete um Botafogo que tem melhores jogadores, um Botafogo que tem um time que tem um investimento altíssimo, um Botafogo que faz uma temporada bem mais equilibrada do que a do Vasco, apesar de ter sido eliminado na Libertadores, mas eu acho que o jogo de hoje mostra pra gente o seguinte: o Vasco tá vivo, cara. O Vasco tem condições de passar. O Vasco vai pro Newton Santos encarando o Botafogo de peito aberto. Pô, Pedrosa, isso quer dizer que vai passar? Cara, não quer dizer. É muito difícil que isso aconteça. Eu acho que o Botafogo dentro de casa, hoje, inclusive, o fator casa pro Botafogo, ele é mais determinante do que, infelizmente, pro Vasco em São Januário. O Vasco não consegue vencer em São Januário desde o dia 17 de maio no Brasileirão, que foi contra o Fortaleza. A última vitória do Vasco em São Januário foi contra o CSA, que é um time de Série C. E hoje, novamente, apesar do Vasco ter jogado bem, e eu acho que jogou bem mesmo, de forma equilibrada, São Januário, novamente, não conseguiu fazer a diferença, mesmo com a festa maravilhosa da torcida, mesmo com o bandeirão, com o show de luzes, com a torcida apoiando e tudo mais. Novamente, o Vasco não conseguiu vencer. Então, se você for olhar para o Newton Santos hoje, o Botafogo é um time mais forte no Newton Santos do que o Vasco em São Januário. E olha que isso é muito doido, né? Porque nos últimos 2, 3 anos, digamos assim, o que fez o Vasco permanecer na Série A, o que fez o Vasco chegar longe nas fases de Copa do Brasil, foi São Januário. Mas, de forma geral, voltando aqui pro início da partida, cara, eu tava até comentando com o Cazé, com o Donan, com a galera que eu assisti o jogo hoje. É certo que o Vasco ia tomar gol. Era certo que o Vasco ia tomar gol, porque, infelizmente, um time que não tem zagueiros é muito vulnerável. E o David Ancelotti, inteligente do jeito que é, se ele viu 3, 4 jogos do Vasco nessa temporada, principalmente jogos recentes, ele vai perceber que o time do Vasco não tem zagueiros. E quando eu digo isso, cara, novamente, eu não quero depreciar o Hugo Moura, nem mesmo o Lucas Freitas. Eu acho que o Lucas Freitas fez um jogo ok hoje, tá? Eu acho que ele realmente fez um jogo, talvez até bom, dá pra gente dizer assim. Mas mesmo assim, isso não altera a fragilidade do sistema defensivo do Vasco. O Alex Telles, ele cruza uma bola sem nenhuma pressão no portador da bola. O Paulo Henrique, que é um jogador que eu gosto muito, mas claramente hoje parecia estar no sacrifício, ele não consegue fazer a pressão ali na hora do cruzamento. E o Arthur Cabral cabeceia uma bola sozinho. Tudo bem, foi da entrada da área. O Diniz, ele tentou dar algum tipo de passada de pano ali no erro do Hugo Moura. Mas, cara, o Hugo Moura, por não ter cacoete de zagueiro, ele não marcou o Arthur Cabral próximo. Muito pelo contrário, ele deixou o Arthur Cabral, tinha um espaço considerável, cabecear sozinho a bola. E aí, cara, com todo respeito ao Léo Jardim, que é um goleiro que já salvou o Vasco nos últimos 2 anos aí várias e várias vezes, inclusive na Copa do Brasil, se o Vasco ainda está na Copa do Brasil é por conta do Léo Jardim, pra mim ele falha. E, cara, eu fico olhando os comentários assim como se fosse algum absurdo falar que o Léo Jardim falhou. Eu sou fã do Léo Jardim, eu acho ele um baita de um goleiro, acho ele um dos melhores do Brasil, mas o Léo Jardim é o goleiro mais bem pago da Série A do futebol brasileiro. A gente tá falando de um goleiro que ganha 1 milha quase. É quase 1 milha. Um goleiro do nível dele, e até por isso a gente só cobra de quem de fato a gente espera alguma coisa, ele não pode tomar um gol daquele.
Com todo respeito. A bola, pra mim, é defensável. É uma cabeçada, quase da entrada da área, que quica no chão, dificulta um pouco mais, mas pra mim faltou explosão naquele momento ali. Faltou reflexo. O garoto na coletiva até fala, né? O Lucas Pedrosa falou que foi falha. Pô, irmão. Acho até engraçado, mas assim, realmente, eu acho que foi falha. Pra mim, foi falha. Então, assim, tem um gol que pra mim é um erro do sistema defensivo, que tem uma falha do Hugo Moura, que não conseguiu marcar o Arthur Cabral de forma mais contundente naquele momento, e a falha do Léo Jardim. É uma sequência de falhas e, principalmente, de uma identificação do próprio David Ancelotti, que sabe que o Vasco tem um sistema defensivo muito frágil. Antes do gol acontecer, aos 5 minutos, já tinha tido uma jogada idêntica a essa. E ele coloca 2 centroavantes no jogo de hoje. Ele prefere deixar o Savarino no banco e coloca o Cris Ramos, que é um reforço do Botafogo, fez até 2 gols contra o Juventude no jogo passado, e foi o cara que mudou o jogo, inclusive, do Botafogo contra o Juventude, e coloca o Arthur Cabral. E ele já tinha testado isso, porque o gol do Botafogo, o segundo gol do Botafogo contra o Juventude, sai de um passe do Danilo, deixando a parede para o Arthur Cabral e o Cris Ramos fazendo o gol. Então, quando ele coloca 2 centroavantes, claramente o estilo de jogo do Botafogo era, primeiro, a gente vai tentar uma transição rápida e a gente vai utilizar as bolas longas. Para quê? Para que você deixe esses 2 homens, tanto o Arthur Cabral quanto o Cris Ramos, a todo momento com o Lucas Freitas e o Hugo Moura, que são 2 jogadores que, em duelos físicos, digamos assim, eles, teoricamente, levariam a desvantagem. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Mas durante o jogo, pra ser sincero com vocês, eu não achei o Hugo Moura mal após a falha dele. Acho que ele fez um bom jogo até, nos duelos e tudo mais. O grande problema é que a gente sempre vai falar assim, o Hugo Moura jogou bem hoje, mas ele falhou no gol do Botafogo. O Lucas Freitas jogou bem hoje, mas ele falhou no gol do Juventude. E a gente tá sempre no mais. A gente tá sempre no mais. A gente tá sempre tentando olhar o copo meio cheio, mas na verdade o copo tá sempre meio vazio pro Vasco. E aí, cara, depois que o Vasco toma o gol, eu acho que o time de verdade não sentiu o gol tanto assim. Também tem a ver com a velocidade com que o Vasco empatou o jogo. Numa bola ali parada, em que o Felipe Coutinho cruza, o Nuno acaba pegando o rebote e consegue também fazer o bom passe para o Jair. E desse, meus amigos, desse e também do Barros, eu quero falar com muita calma. Eu quero falar com muita tranquilidade desses 2 atletas hoje, que para mim foram os melhores jogadores do Vasco em campo. Jair e Barros. Se o Vasco hoje conseguiu competir diante do Botafogo, é claro que isso tem a ver com o coletivo, mas
passa diretamente pelo jogo desses dois volantes. Passa diretamente pelo poder de marcação do Barros, pela quantidade de áreas no campo que ele conseguia preencher, como ele mordeu, como ele competiu, e não só competiu e mordeu, mas também quando tinha a bola no pé, conseguia tocar rápido para sair, sem fazer graça, sem inventar e tentar fazer o que não sabe. Muito pelo contrário. E tudo isso, aliado à qualidade do Jair, fez com que o Vasco, diante de meio campo, com Danilo e Marlon Freitas, fosse melhor do que o Botafogo. Eu acho que o jogo, de forma geral, foi bem equilibrado. Mas o Vasco, ele foi levemente superior ao Botafogo, e isso passa muito pelos jogos do Barros e do Jair. Primeiro porque você tem saúde. Galera que me acompanha aqui sabe que eu falo muito bem de duas coisas. Primeiro, a qualidade do Jair, que indiscutivelmente é o melhor primeiro volante do Vasco da Gama, com a bola no pé principalmente. Eu não sou cego, eu sei que o Jair não é o mais marcador, eu sei que o Jair não é o mais intenso, até porque é um jogador que acabou de ter uma lesão grave, mas cara, o Jair já foi um dos melhores volantes do futebol brasileiro. O Jair do Atlético Mineiro, em seu prime, digamos assim, ele era um volante que jogava muita bola. E hoje, cara, depois de muito tempo, eu pude ver um Jair próximo daquele Jair que eu vi lá no Atlético Mineiro, jogando futebol, sendo importante sem bola também, disputando as bolas no meio, criando oportunidades, até arrastar. Hoje ele arrastou. O lance que o Verratti perde o gol, que o John vai muito bem também, mas que o Verratti perde o gol, é um lance que o Jair dribla 2 e dá uma assistência pro Verratti. Então assim, cara, o jogo do Jair hoje foi muito impressionante, mas não pra mim. O Vasco tem, isso é dado, tá? O Vasco tem 2 vitórias pós-Copa do Mundo sob o comando do Fernando Diniz. As 2 o Jair foi titular. As 2. Contra o CSA, e ele jogou muito bem, e contra o Santos, e ele jogou muito bem. Quer mais? Se você viu minha live no jogo passado contra o Corinthians, o Vasco perdeu, e eu falei aqui, o Jair passou longe de ir mal. Ele foi o melhor jogador do meio campo, inclusive. Ele teve 96% de acerto no espaço. E hoje, eu estava até conversando com o Donan, e ele me falou, o Jair foi bem novamente. Novamente, principalmente nessa situação. Não à toa ele foi eleito o melhor em campo. Tá aqui, ó. Tá aqui pra vocês. Tá aqui, ó. Ó, 92% de acerto no passe. 90 minutos em campo. Fez um gol. E não é só por causa do gol, não, tá? 85 reações. 4 passes longos acertados em 6 tentados. 2 dribles certos. Ganhou 7 duelos pelo chão. 7 duelos pelo chão. Perdeu também pouco a bola. E cometeu poucas faltas. Ele foi um cara extremamente importante. O Jair hoje jogou muita bola. Mas ele só jogou muita bola, não só pela qualidade dele, mas porque ele tinha um pitbull ao lado dele. Ele tinha um jogador que agrega saúde ao Vasco da Gama. E se falta algo nesse time, desde o início da temporada, é saúde. Quantas vezes eu falei aqui, não adianta você contratar um jogador como o Thiago Mendes, que tem 33 anos, que já foi um cara bom, que já teve essas características físicas e tudo mais, se ele não tem saúde para poder competir no nível que o futebol atual pede hoje. Ou vocês acham que é fácil você competir contra Danilo e Marlon Freitas? Porque o Marlon Freitas é um monstro, tecnicamente falando. O Danilo também é outro cara que é altíssimo nível. Não à toa custou o que custou. Então, cara, se o Vasco hoje jogou bem e competiu de fato, passa muito por esses 2 jogadores. Mas o Lucas Piton também fez uma boa partida, inclusive sem a bola. O Paulo Henrique a gente sabe que foi no sacrifício, mas ele também fez um bom primeiro tempo. O Nuno e o Coutinho tentaram se associar, mas eu acho que eles sentem muito essa questão física. E na direita, o Ryan teve alguns lampejos. Hoje ele não fez um jogo tão regular. Hoje faltou um pouquinho do Ryan, faltou um pouquinho desse jogador insinuante que a gente viu em vários momentos na temporada desse ano. Um garoto que para mim é o melhor jogador do Vasco na era Diniz, mas ele não foi tão intenso como eu esperava do jogo dele hoje. E o Verratti, cara, o Verratti ele brigou muito, o Verratti ele tentou muito, mas novamente ele não fez uma grande partida. E assim, cara, se você for analisar o Verratti, quando ele não faz gol, dificilmente você vai falar que ele fez uma grande partida. O Verratti não é o cara que faz uma partida maravilhosa e consegue contribuir fora da área, que consegue fazer um pivô maravilhoso. Ele não é esse cara. Se ele não faz gol, geralmente ele não vai jogar tão bem. E hoje, para ser muito sincero, ele esbarrou talvez na falta de qualidade técnica dele, justamente naquele lance ali do John.
se fosse um atacante mais qualificado, um maluco brabo com a bola no pé, era cavadinha ou até faria o gol. Mas não é a dele, não é a dele. E ao mesmo tempo que ele talvez não tenha ido tão bem, eu vi muita gente falando que ele tinha que sair e eu discordo. Eu não achei as substituições do Fernando Diniz ruins. Não achei. Achei que ele fez as substituições corretas. Ele colocou o David e ele colocou o Carlos Andrés Gomes para justamente oxigenar o time, para ter válvula de escape pelas pontas e tentar achar o Verratti, que era o matador nesse jogo, e tentar fazer o segundo gol.